Passou de 200 o número aí de pessoas que foram apreendidas ou que foram presas mesmo, detidas, em função do que a gente falou, das operações e também da ação ostensiva. O fato é o seguinte: é inevitável após 48 horas, sem que tenhamos nenhum ataque e que as operações continuam e que as forças de segurança continuam em alerta, é inevitável se fazer um comparativo e se traçar justamente essa semana, ou pelo menos 11 dias, que foram 11 dias de terrorismo, de instabilidade, de insegurança, né, nisso tudo. Mas é preciso que a gente fale sobre isso, colocando que houve e havia naquele momento justamente uma situação em que as forças de segurança estavam indo para a linha de frente e estavam resolvendo, ou seja, havia um decréscimo, a curva era decrescente no número de atos criminosos, dos ataques, dos incêndios, daquelas situações. Então, se a gente voltar, e é importante que se volte, para que a gente pegue o primeiro momento, na terça-feira, dia 14, houve a primeira onda de ataques. A governadora estava em Brasília, imediatamente falou com o ministro, já veio no voo trazendo aí uma parte da Força Nacional para juntar esse pessoal às forças de segurança do Rio Grande do Norte. Num outro momento vieram mais pessoas, mais profissionais, as forças também da Polícia Rodoviária se somaram a essas forças. E aí, inevitável se falar da questão política, porque foi feito também houve empréstimo pelos estados vizinhos, da Paraíba e Ceará, emprestaram também. Não Pará só também. Policiais, como também aeronaves, né? Vieram helicópteros, que no total ficamos aí com 5 aeronaves, 5 helicópteros fazendo essa varredura, sobrevoando as zonas principais. Então, quando a gente fala dessa situação, não podemos deixar de lembrar que houve uma culpabilidade por parte da oposição, ou de parte da oposição, querendo aquela coisa das forças do Exército, né? As forças do Exército, Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas, para assumir aquela situação aqui no estado. E em algum momento a governadora ficou como se ela tivesse negado, porque não queria esse reforço, e foi levado para um ambiente, uma atmosfera política, ideológica. E a gente viu, e hoje a gente tem todas as condições de falar sobre isso, Saulo, Karina e os ouvintes, a gente tem condições de dizer, de afirmar: o Rio Grande do Norte, com esses acréscimos de forças nacional e dos estados vizinhos e mais de outras forças de segurança, como a PRF e a PF, nós tivemos com a Polícia do Rio Grande do Norte, a civil, a militar, as guardas municipais, nós tivemos condição de resolver essa situação. E isso estava apontado através do relatório que mostrava dia após dia a curva decrescente no número de ataques. Ninguém gosta que tenha nenhum, mas quando você faz a avaliação para receber reforço das Forças Nacionais de Segurança ou buscar uma intervenção federal através do Exército, é preciso saber o que você tem está resolvendo ou não estava resolvendo, e nós tivemos a prova incontestável zerando a ficha e zerando o número, a contabilidade dos ataques nesse final de semana. Ela veio, pode ter ido longe, poderia ter sido resolvido em 2 ou 3 dias, poderia, mas como a curva estava decrescente, se mostrou realmente que não havia, e se comprovou ao final de tudo, que não havia necessidade do Exército estar presente aqui. Poderia haver até a necessidade de mais policiais da Força Nacional, mas do Exército ficou comprovado que não havia essa necessidade naquele momento. O Rogério Magno está dizendo: Ana, a expressão proviribus vem do latim, né? O Tiago Rebolo já explicou aqui pra gente, e faz referência a entrar em algo com força total, com a força que se tem. Então, mais uma explicação aqui do nosso internauta, o Rogério Magno. Ana, eu quero só complementar, assim, eu discordo um pouco da fala de Túlio. Eu acho que as Forças Armadas era necessária para que a gente não precisava ter sofrido 10 dias. Eu acho que a presença das Forças Armadas teriam minimizado, porque faria
questão ostensiva nas ruas, enquanto a polícia militar, junto com a civil, faria de forma mais livre o que fizeram agora nesses últimos dias, que era prender os bandidos que estavam chefiando isso. Eu concordo, porque quanto mais forças de segurança nas ruas, né, é reforço. Não tem nada de ruim nisso. Seria apenas para acrescentar, para somar. Outra questão é que agora começa o outro trabalho do governo do estado. É de verificar aquelas denúncias de tortura no sistema prisional, verificar de como se encontra a situação do sistema prisional, para que a corda de novo não se estique, Túlio, e a gente possa passar por uma situação dessa novamente. Então esse trabalho precisa ser feito. Sem dúvida alguma, esse trabalho precisa ser feito e precisa ser com todas as forças. A gente não pode dar um crédito de 100% à palavra dos presos ou de familiares de presos. Isso, investigar. E dar 0 para os agentes penais, agentes penitenciários que estão lá no contato direto. Ou seja, isso é coisa para se investigar sem absolver de uma forma direta, de uma forma precipitada, quem possa ter culpa lá na frente, nem culpar quem possa ser inocente nessa história. Então, naturalmente que deve-se ouvir os familiares de presos, devem-se ouvir detentos, deve-se ouvir quem trabalha no sistema para chegarmos a essa situação. Quanto a essa questão do Exército, foi uma coisa puramente política. Foi puramente política, levado por 2 senadores do Rio Grande do Norte que fazem oposição. Da governadora não chamar porque foi política. Não foi, claro que não. Por ideologia. Claro que não. Os senadores foram por ideologia, na Karina. Porque os senadores, em nenhum momento, eles tiveram a preocupação de conversar com as forças de segurança para saber, tecnicamente, se havia necessidade. Eles foram com o remédio extremo. Você tem o ambulatório, você tem a enfermaria, você tem a cirurgia para chegar na UTI. Eles foram com um remédio extremo. E aí, quando se fala nessa situação, Saulo, bem tranquilo, a questão era puramente política e política partidária, porque se fosse no sentido de resolver, eles teriam ficado aqui, eles teriam ido em busca de informações, eles teriam ido à governadoria, eles teriam dado algum tipo de contribuição. A contribuição que eles acham que deram foi justamente Estício e Rogério Marinho usar a tribuna do Senado para dizer que precisava do Exército sem eles terem esse respaldo técnico de dizer precisa ou não precisa, vai fazer o quê? E aí, quando Karina fala de uma forma bem singela, né, ou bem simples sobre a questão das forças, eu concordo que se fosse daquele jeito, veja só, é como se você ligasse, eu vou ligar aqui para o comandante aqui do Exército, ele libera ali 200 homens, 300, e não é assim que funciona. Se funcionasse assim, a história seria outra. A gente sabe que a palavra era intervenção militar. Era intervenção das Forças Armadas, claro que sim, as Forças Armadas... Garantia da lei, da ordem. Da lei, da ordem, através da intervenção militar, através da vinda das Forças Armadas. São coisas diferentes. Através das Forças Armadas não vem com telefonema, precisa você fazer uma solicitação formal para que aconteça. Era isso que a gente estava defendendo. O governo federal libera e a governadora as mesmas pessoas recebe e é quem comanda toda a operação. As mesmas pessoas que estavam pedindo as forças do Exército, por que não pediam para aumentar o efetivo da Guarda Nacional, da Força Nacional, que é realmente treinada para combater o crime? Ficou bem claro qual era o interesse. Eu só vi os técnicos ligados ao governo federal que não ia ser diferente do posicionamento da governadora Fátima, dizendo que não. Eu vi, inclusive, alguns técnicos da segurança pública que conhecem o sistema prisional. Eu vou lhe dar um exemplo do juiz Henrique Baltazar, que defendia a GLO, que defendia. Ele defendeu só no momento. E já tivemos... Ele defendeu exatamente aqui nesta bancada à noite, ele defendeu quando veio a informação... Acho que foi no Jornal da Noite, não, foi aqui. Mas antes da Coisma, a defesa não. A defesa foi quando ele viu, quando aquela notícia da bomba na porta de Igapó. Já tivemos Forças Armadas nas ruas aqui no Rio Grande do Norte, no governo Robinson, quando também tivemos uma crise de segurança pública. E isso não foi politizado.